Olá, meus amigos! Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, mas que tem despertado muitas dúvidas e muitos questionamentos no coração de muita gente. Se Deus me ama, por que eu sofro? Você também já fez essa pergunta? Então não saia daí. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu chá, o seu cafezinho e vamos juntos descobrir o que a Bíblia fala sobre isso. Então vamos lá. O texto que nós vamos ler hoje está no livro de Romanos, capítulo 5, só os versículos 3 e 4. Diz assim na minha versão. Romanos 5, versículos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Muita gente acha que o cristão não vai passar por tribulações, que não vai enfrentar lutas, que não vai enfrentar provações, que não vai sofrer enfermidades, que não vai ser humilhado, que não vai sofrer injustiças nem traições. Ser cristão não me garante imunidade contra provações, contra as dificuldades, contra as tempestades da vida. Mas Jesus me garante uma coisa, que eu vou vencer todas as provas se eu tiver bom ânimo, se eu não desistir, se eu não recuar, se eu não entregar os pontos. Quem de vocês gosta de passar por tempestade, quer passar por tempestade? Quem de vocês fica feliz quando está enfrentando uma luta? Quem de vocês diz assim, ai Senhor, já tem tanto tempo que o Senhor não me manda uma tempestade, já estou sentindo falta. Ninguém faz isso, né? Eu quero ter a fé de Abraão, mas eu não quero oferecer o meu Isaac. Eu quero ser borboleta, mas eu não quero passar pela dor da metamorfose. Eu quero ser um crente maduro, mas eu não quero passar pelas provas que aperfeiçoam o meu caráter. O crescimento, ele dói, a transformação dói, mas nós precisamos passar por ela. Você está passando agora por alguma tribulação? Você está enfrentando alguma dificuldade e você está dizendo assim, ai, está muito difícil. Parece que você não tem mais forças para lutar. Então eu vou te dizer uma coisa muito importante. Deus não quer te destruir com essa dificuldade, com essa luta. Essa tempestade não veio para te afogar. Deus está querendo te promover. Esse problema que você está enfrentando aí agora e hoje não é para te castigar ou para te punir, mas é para te ensinar, para te fazer amadurecer. Para nós cristãos, as tribulações, elas trabalham em nosso favor e não contra nós. As provações nos aproximam do Senhor. Você já percebeu que a gente só prioriza a oração na nossa vida quando a gente está passando por momentos difíceis, por provas, por tempestades? Quando tudo está ok, quando tudo vai bem, a gente diz que não tem tempo para orar, que não tem tempo para ler a Bíblia, mas é só a dificuldade chegar que a gente acha tempo para orar, para adorar, para ouvir uma ministração da palavra de Deus. Eu conheço uma pessoa que nunca orava, que nem se lembrava da existência de Deus, até o dia em que recebeu o difícil diagnóstico de um câncer muito agressivo. O nosso tempo, ele é regido pelas nossas prioridades. Quais têm sido as suas prioridades? O que você tem priorizado na sua vida? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Tem muita gente desistindo do seu casamento porque diante do primeiro obstáculo diz, eu não aguento mais, chega. Quantas mães estão desistindo de lutar por seus filhos porque dizem assim, gente, eu já oro por esse menino, já tem 10 anos e nada acontece. Quer saber? Deixa ele seguir seu próprio caminho, do jeito que ele quiser, eu desisto. Quantos jovens estão desistindo de uma profissão, de um concurso, de uma promoção, porque eles dizem assim, isso não é para mim, tem concorrente demais, eu não vou conseguir nunca. Estão desistindo dos seus sonhos, dos seus projetos. Infelizmente, a gente tem visto uma geração muito frágil,
vulnerável demais, delicada demais. Uma geração que não pode ser contrariada nunca, em nada, que não consegue enfrentar obstáculos, desafios, porque sempre teve tudo o que queria. Sempre teve suas vontades satisfeitas por seus pais, pelos professores, pelos seus amigos. Essa geração não aprendeu a resolver problemas, porque sempre teve quem resolvesse os problemas por elas. Essa geração não aprendeu a ser desapontada, porque sempre teve seus caprichos atendidos por todo mundo. Diante da primeira dificuldade, eles preferem recuar, porque nunca aprenderam a lutar por nada. Nunca precisaram lutar por nada. Nós passamos por tanta dificuldade, por tanto aperto, e eu estou falando da minha geração, mas nós não queremos deixar os nossos filhos passarem pelo que nós passamos. Ah, tadinho, tadinha, eu acho que ela não aguentaria, eu acho que ele não aguentaria. Eu não aguentei? Você não aguentou? Essas dificuldades me fizeram ser quem eu sou hoje. Essas dificuldades te fizeram ser como você é hoje. Os nossos filhos, infelizmente, estão se tornando vítimas das facilidades. Eu vou contar rapidamente um pouquinho da minha história. Eu não nasci num berço de ouro. Aliás, eu nasci numa favela chamada Favela dos Marmiteiros, lá em Belo Horizonte. Então, desde muito cedo, eu aprendi que se eu quisesse ser alguém, eu precisaria lutar e batalhar para conquistar. Os meus pais sempre deram muito duro para que nunca faltasse nada, nem para mim, nem para os meus irmãos. E graças a Deus, a gente nunca passou fome, mas as coisas não eram fáceis para nós. O papai e a mamãe sempre trabalharam muito. Eles davam aulas de manhã, de tarde e de noite para garantir o nosso sustento, o sustento da família. Então nós fomos criados num regime em que cada um dos filhos tinha um papel bem definido nas tarefas domésticas. Ninguém ficava à toa lá em casa. Nós fomos ensinados a trabalhar desde bem pequenininhos. Eu, com 9 anos de idade, eu tirava água da cisterna. Não sei nem se vocês conhecem o que é uma cisterna. Eu tirava água da cisterna porque lá em casa não tinha água e não tinha luz. Então, como não tinha água, eu precisava ir lá no poço, lá na cisterna, tirar água e levar bem pequenininho uma lata de água e ir colocando na caixa, porque não tinha água encanada lá em casa. Eu lavava roupa, eu limpava a casa, eu fazia comida. E eu não estou aqui me vitimizando. Eu estou dizendo que a importância do trabalho. Hoje em dia, se uma criança faz alguma coisa, nossa, é um trabalho escravo. Então, na verdade, eu vejo a importância da gente participar das atividades domésticas, da gente trabalhar desde pequenininho, ter uma função em casa. A gente aprendeu, então, que para conquistar um lugar ao sol, a gente teria que lutar muito. Então eu vou pular a parte da infância, vou deixar para compartilhar com vocês numa outra oportunidade. E eu vou falar um pouquinho de uma experiência minha da juventude. Lá em casa, o papai sempre disse pra gente o seguinte: olha, quando vocês completarem 18 anos, vocês podem sair da barra da saia e procurar um trabalho. Então, quando eu fiz 18 anos, eu fiquei apavorada, porque eu pensei assim, e agora? E se eu não conseguir um emprego? Então eu me lembro que eu peguei uma mochilinha, quando eu fiz 18 anos, peguei essa mochilinha, coloquei nas costas e saí, meio que sem rumo, para procurar um emprego. E como eu creio na direção do Espírito Santo de Deus, em tudo na minha vida, eu fui parar na porta de um banco e ali eu entreguei meu currículo. E eles me chamaram para uma entrevista. Então eu fui contratada por esse banco e ali eu trabalhei por um ano, até que eu passei no concurso da Fundação Educacional para trabalhar como professora do ensino fundamental. Como eu fui muito bem colocada nesse concurso, eu pensei assim, eu vou ficar numa escola excelente, vou escolher ficar bem perto da minha casa
e tá tudo certo. Mas, para minha surpresa, quando eles me chamaram, a atendente do RH, lá da Fundação Educacional, me disse assim: você já está lotada numa linda escola na zona rural, uma linda escola da zona rural chamada Engenho Velho. E eu fiquei assim, pensei assim, zona rural? Gente, mas eu acabei de sair da roça e o senhor vai me mandar de novo lá para a roça? De novo para uma zona rural? Então a atendente disse assim, olha, você tem carro? E eu falei para ela assim, não. Aí ela disse, então você tem duas opções. Ou você pede para o seu pai para te levar todos os dias para o trabalho, ou você dorme na escola a semana toda e vai para casa nos fins de semana, porque não passa ônibus naquele local. Isso foi em 1985, salvo engano. Mas eu pensei, gente, como que eu vou fazer a faculdade? Na época eu estava fazendo faculdade à noite, e aí eu teria que necessariamente voltar para o plano piloto todos os dias, por conta da faculdade. E eu me lembro que eu nem cheguei a falar nada para o meu pai, porque eu tenho certeza da resposta que ele me daria. Ele diria assim, minha filha, você precisa enfrentar os seus problemas. Então, para resumir, todos os dias eu acordava às 5 horas da manhã, eu me arrumava e ia para a W3 para pegar um ônibus até o Posto Colorado, indo ali para Sobradinho. E lá todos os dias eu pegava uma carona com os caminhoneiros que iam para Fercal para buscar cimento, areia, brita. Aí no final do dia, todos os dias, eu saía da escola e ficava na beira da pista, esperando um caminhoneiro que estivesse indo para o plano piloto para que eu pudesse ir para a faculdade. Quando a aula terminava, por volta de 15 para as 11 da noite, eu pegava um ônibus e voltava para casa para dormir e para começar tudo de novo no dia seguinte. Eu faço parte de uma geração que aprendeu a enfrentar problemas, que aprendeu a enfrentar desafios, porque nós aprendemos que se a gente quisesse conquistar alguma coisa, a gente precisaria encarar sozinhos todos os desafios que iam surgindo pelo meio do caminho. Imagina se eu tivesse dito lá no RH da Fundação Educacional, já que não tem ônibus que passe na porta da escola, já que eu não tenho carro, já que meu pai não vai poder me levar, já que eu não vou poder dormir a semana toda na escola por causa da faculdade, já que eu só tenho 19 anos, eu vou correr muito risco pegando carona de caminhão todos os dias. Então, quer saber? Eu não vou poder assumir esse trabalho. Imagina se eu tivesse feito isso. Eu tenho certeza de que o meu caráter foi aperfeiçoado em cada dificuldade que eu passava. De cada prova eu tirava um ensinamento. Em cada prova, o Senhor estava ali moldando a minha vida. O Senhor estava quebrando o meu coração. O Senhor me colocou num lugar onde as pessoas também passavam por dificuldades como eu. Eu e os meus alunos esperávamos ansiosos pela hora do lanche que a escola oferecia de graça para nós. Não foi à toa que o Senhor me colocou naquela escola. Conviver com aquelas crianças foi tirando dos meus lábios qualquer possibilidade de murmuração. Foi tirando de mim qualquer possibilidade de um coração arrogante, altivo, vaidoso. As dificuldades me fizeram aprender a valorizar cada conquista, cada vitória que o Senhor ia me concedendo. E é isso que está faltando para essa geração de hoje. Eles não precisam conquistar nada, eles já têm de tudo que eles querem. Eu aprendi muito com aquelas crianças tão humildes, tão simples, lá no Engenho Velho. Às vezes eu chegava na sala de aula de manhãzinha e perguntava assim, onde é que está o aluninho tal, o aluno tal? E eu ouvia quase que em coro as crianças falando, ele está lá no pé de manga, tia. Eu percebi que eu não tinha nada do que reclamar. Aqueles meninos me ensinaram importantes lições de humildade, de amor, de alegria, mesmo na escassez. Quando eu chegava na faculdade à noite,
eu me deparava com uma realidade muito diferente da minha e da realidade dos meus alunos também. Ali eu via pessoas bem arrumadas, perfumadas, chiques, pessoas que tinham seus carros, pessoas que tinham dinheiro para comer um lanche na hora do intervalo. Se eu comesse o churrasquinho ou a pipoca na hora do intervalo, com certeza eu não teria dinheiro para voltar para casa. Seria o dinheiro do ônibus. Então, eu poderia ter olhado para a vida abastada dos meus colegas de faculdade e poderia ter dito assim: Senhor, por que para mim é tudo mais difícil? Por que parece que é tudo mais difícil? Por que eu não nasci numa família rica? Por que tanta dificuldade? Por que tanto sofrimento? O Senhor não me ama? Mas eu não quis saber de perder tempo com esses questionamentos. E enquanto eu me submetia à vontade de Deus, Ele ia me suprindo em tudo. Ele ia cuidando de mim, ia me fazendo enxergar beleza onde aparentemente não tinha nada de belo. Cada um daqueles desafios estava forjando o meu caráter. Toda vez que eu subia na boleia daqueles caminhões, eu estava entregando a minha vida nas mãos do Senhor e me colocando inteiramente na dependência dEle. Com certeza o Senhor me guardou, me livrou de todo mal o tempo todo. Eu realmente corri muito risco, mas a mão do Senhor sempre esteve sobre a minha vida. Tá achando tudo muito difícil? Tá pensando em desistir? Então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade os céus. Enquanto nós adoramos, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Eu sabia que enquanto eu adorava, os céus estavam se movendo em meu favor. Essa luta que você está enfrentando, que parece que quer te destruir, na verdade, ela está te aperfeiçoando o seu caráter. As lutas da vida, elas nos ensinam lições que, de outro modo, sem elas, a gente não aprenderia. Eu tenho certeza de que se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não seria quem eu sou hoje. O nosso caráter, ele precisa ser moldado por Deus. A pepita de ouro, em seu estado bruto, ela é coberta de sujeira, ela não tem brilho, ela não tem beleza. Então, para ela ser purificada, ela vai para onde? Ela vai para o fogo. O calor do fogo faz com que o ouro se derreta. E só então é possível fazer a separação entre o precioso metal e as impurezas que estavam impregnadas nele. Terminada essa purificação, esse processo de purificação, o ouro então derretido, ele passa a aceitar a forma que o ourives deseja dar para ele. Porque o metal ali ele está totalmente flexível, maleável. Quando nós passamos pelo fogo, pelas duras provas da vida, nós ficamos assim, como esse ouro ali derretido, nós ficamos maleáveis. A nossa dura cerviz, ela é quebrada, a gente se quebranta, como aquele barro nas mãos do oleiro, ali que ele pode dar a forma que ele quiser. E aí o Senhor pode nos modelar, Ele pode nos moldar da forma que Ele desejar. Depois desse processo de purificação surge então uma joia preciosíssima. Por meio do fogo, por meio dessa prova aí que você está vivendo, o Senhor vai tirando então de mim e de você todas as impurezas, toda a sujeira do nosso caráter. Deus não nos prova além das nossas forças. O ourives, ele fica atento e retira o ouro do fogo assim que o processo tenha sido concluído. Ele não permite que o ouro permaneça ali no fogo além do necessário. Assim é Deus com a gente também. Nós passamos pela prova na medida certa. Deus não permite que a gente fique naquela prova além do tempo necessário para a gente aprender o que a gente precisa aprender. Uma vez eu vi uma pessoa muito querida passando por uma prova muito difícil, muito dura. Então eu fiquei muito comovida e eu quis colocar a minha mão
e resolver aquele problema para ela. Mas o Senhor ministrou algo no meu coração. Ele disse assim, ela precisa dessa prova. Ela precisa passar pelo fogo. Ela precisa ser quebrada para o seu caráter ser forjado. Para que ela seja aperfeiçoada e aprovada. Se você interferir nesse processo, o Senhor falou para mim, você vai impedir que ela aprenda o que eu quero ensinar para ela. O que você pode fazer é apoiar, é orar para que ela permaneça firme, para que ela persevere, para que ela não desista. Mas essa prova é dela. Você sabe como que acontece o processo de formação da pérola? É muito interessante. A pérola é o resultado de uma reação da ostra contra invasores externos, que pode ser ou um parasita, um objeto estranho, ou até mesmo um pequenino grão de areia, que entra ali, quando esse invasor penetra ali naquela ostra, ele começa a ferir, a arranhar, a machucar aquela ostra. E isso vai lhe causando muita dor, muito sofrimento, irritação. Então, ao se defender desse intruso, ela o ataca, mas com uma substância chamada nácar, ou madrepérola, né? Que ela vai depositando então essa madrepérola sobre esse invasor, e essas camadas que ela vai depositando vão sendo depositadas ali sobre esse intruso. Em cima, por exemplo, em cima daquele grãozinho de areia, ela vai depositando camadas e mais camadas de madrepérola. E essas camadas vão se cristalizando rapidamente, isolando o perigo, né? E formando uma pequena bolinha rígida, linda e brilhante, que a gente conhece por pérola. As pérolas, então, elas são produtos da dor. Uma ostra que não foi ferida, ela não produz pérolas, porque a pérola é uma ferida cicatrizada. Nem toda ostra tem uma pérola para oferecer. Na prática, o que a gente vê muitas vezes são ostras vazias, não porque elas não tenham sido feridas, mas porque elas não souberam transformar a dor, o sofrimento, em algo precioso. Por isso, nos gloriamos nas tribulações. Esse foi o texto que a gente começou lendo. A gente começou a conversar hoje lendo esse texto. Por isso, nos gloriamos nas tribulações. Não pela tribulação em si. Ninguém quer passar por sofrimento, ninguém quer passar por tribulação. Mas pelas pérolas que essas tribulações, que essas dores produzem em nós. A perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Essas são as pérolas que nós produzimos depois de passarmos por tanta dor, por tanto sofrimento. A gente aprende, a gente é moldado. O nosso caráter é forjado pelo próprio Senhor Jesus. Essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou, dê aí o seu like. Compartilhe com seus amigos, ative o sininho e se inscreva no canal para que nós estejamos juntos aqui na próxima semana, vivendo a palavra de Deus. Um grande beijo para todos, fiquem com Deus e até lá!